Esta história começa com uma mulher que inicia um relacionamento proibido com Michael, um jovem de 15 anos, mas ela guarda um segredo sombrio. Michael Berg se sente mal, desce do trem e começa a vomitar, e uma mulher bonita o vê na rua e decide ajudá-lo. Ela é uma pessoa fria, parece não ter sentimentos e é autoritária. Mas mesmo assim, a mulher o abraça e o acompanha até sua casa. E Michael fica muito surpreso com ela. Tudo isso acontece na Alemanha, em 1958, 13 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. O médico examina Michael e informa que ele está com febre escarlatina, então é necessário que ele fique de repouso. Alguns meses se passam, e quando Michael se recupera, ele conta à mãe sobre a mulher que o ajudou quando estava doente. Sua mãe lhe dá flores para que ele entregue a ela como forma de agradecimento. O jovem a encontra em seu apartamento. Ela, com 36 anos, está passando suas roupas íntimas, e sem muito interesse o observa. Ele expressa sua gratidão a ela. Ele conta que teve que ficar de repouso por causa da doença, e que se sentia tão fraco que nem conseguia ler. Depois Michael vai em direção à porta para sair, mas ela pede que ele espere um pouco, pois quer acompanhá-lo até a sua casa. Ela pede um momento para se trocar, e ele a aguarda. No entanto, do corredor, ele a observa surpreso com sua beleza. Ela percebe o olhar dele, e os dois se encaram por alguns segundos, até que ele, muito envergonhado, acaba saindo correndo do lugar. No dia seguinte, Michael está no trem e encontra a mulher trabalhando lá. Ele se sente motivado a visitá-la novamente em sua casa, onde ela pede ajuda para trazer mais carvão. Ao voltar com os baldes cheios, seu rosto está coberto de poeira, o que a faz rir e dizer que ele não pode voltar para casa assim tão sujo, ordenando que ele se despida enquanto ela prepara um banho. Michael se sente intimidado sem saber quais são as intenções dela. Ela percebe sua hesitação e promete que não vai olhar, mas enquanto ele tira a roupa, não consegue evitar de olhar para ele. Michael está tomando banho, e a mulher aparece com uma toalha para ajudá-lo a se secar, mas ao vê-lo nu ela o acaricia, deixando-o em choque e sem saber como reagir. Ele acaba dizendo que ela é linda e ela se prepara para beijá-lo, resultando em um encontro íntimo. Essa é a primeira vez que Michael passa por algo assim, e ela o orienta sobre o que fazer, deixando-o fascinado com a experiência. No dia seguinte, após a escola, Michael corre animado para vê-la em seu apartamento. Assim que chega, eles começam a se despir. Ele, cheio de esperança, a trata com carinho e a beija suavemente. Ele pergunta seu nome, e ela, surpresa, fica um pouco na defensiva. Ele apenas quer saber como ela se chama. Ela sorri, diz que se chama Hannah. Todos os dias após a escola, Michael a visita, e o vínculo entre eles se fortalece. Hannah pergunta o que ele aprendeu na escola, e ele fala em latim e grego. Mesmo sem entender, ela acha tudo muito interessante. Michael comenta para Hannah que está lendo um livro chamado Emilia Galat, e oferece para que ela o leia. Mas Hannah prefere que ele leia para ela. Assim, Michael se torna o leitor de livros para ela, e Hannah escuta atentamente cada palavra que ele diz. Um dia Michael decide surpreendê-la no trabalho, e vai visitá-la no trem, mas ela fica irritada, e ele não entende o motivo de sua raiva. Mesmo assim, ele decide se desculpar. Nesse momento, ela revela seu lado frio e diz: "Você não tem o poder de me ofender, não é tão importante para me incomodar." Essas palavras machucam profundamente Michael, que começa a chorar. Com muita emoção, ele se aproxima dela e confessa que nunca esteve com uma mulher antes. Ele menciona que estão juntos há 4 semanas, e que não consegue imaginar a vida sem ela, o que o deixa descontrolado. Então ele a confronta e pergunta se ela realmente se importa com seus sentimentos. Hannah o olha e diz que não é verdade. Ele pergunta se ela o ama, e após hesitar, ela acaba assentindo com a cabeça. Michael sorri, e em poucos segundos eles se reconciliam. Hannah pergunta se ele trouxe um livro para ler, e ele responde que sim.
Trouxa Odisseia de Homero. Ela sorri e sugere que a partir de agora eles vão mudar a ordem das coisas. Primeiro ele vai ler alguns capítulos, e depois terão momentos íntimos. Assim eles passam as tardes juntos com Hannah ouvindo atentamente, até se emocionando e chorando com as histórias que ele conta. Depois eles fazem amor um livro após o outro, aprofundando a relação. Um dia Michael revela que está planejando uma viagem que eles poderiam fazer juntos, um passeio curto de bicicleta. Ele já organizou a rota e todos os detalhes. Hannah concorda, e ele fica radiante. Para financiar a viagem, ele vende sua coleção de figurinhas. Durante o passeio, eles param para almoçar, e a garçonete os observa com desconfiança, enquanto anota o pedido. Hannah se sente um pouco desconfortável, olha o cardápio, mas acaba pedindo o mesmo que Michael. Ele observa as crianças na mesa ao lado e sua inquietação aumenta. Ao final Michael paga a conta e a garçonete comenta: espero que sua mãe tenha gostado da comida. Ele não discute, mas ao voltar para Hannah a beija para reafirmar a relação sem se sentir envergonhado. Eles param em uma igreja e ao ouvir um coro de crianças cantando, Hannah não consegue segurar as lágrimas. Ela olha para Michael e se sente verdadeiramente feliz, enquanto ele observa a mulher que ama sentindo seu coração completo. No entanto, o que Hannah sente não é apenas felicidade, há emoções sombrias dentro dela. Os amigos de Michael sentem falta dele, pois ele não passa mais tempo com eles. Eles se perguntam para onde ele vai todas as tardes e tentam convencê-lo a sair depois da escola, mas Michael sempre prioriza Hannah. No entanto, ele começa a chegar cada vez mais tarde. O chefe de Hannah oferece a ela uma promoção, e ela não vai mais trabalhar no trem, assim em um escritório. Isso deixa Hannah preocupada, pois ela terá que se mudar no dia do aniversário do Michael. O jovem recusa o convite dos amigos porque tinha prometido visitar Hannah, mas ela fica chateada e age com indiferença. Michael se irrita e reclama que sempre aparece um novo problema, e que ela nunca se preocupa com ele. É o aniversário dele e ele abriu mão dos amigos por ela, mas parece que isso não a afeta. Hannah se irrita e sugere que ele vá se encontrar com os amigos se é isso que ele quer. Mas isso não é o que Michael deseja. Ele tenta beijá-la, mas ela o rejeita e dá um tapa nele. Michael está cansado, pois sempre fazem o que ela quer, e quando há um problema, ele é quem precisa se desculpar, mesmo sem ter feito nada de errado. Ela diz que ninguém precisa se desculpar, pois ninguém errou. Hannah o trata mais como um filho do que como um amante, o que ofende Michael. Ele a beija com paixão, e logo eles reatam a relação como antes. Eles têm momentos íntimos, mas ao final Hannah fica triste e diz que ele deve voltar para os amigos. No dia seguinte, quando Michael chega ao apartamento de Hannah, encontra tudo vazio. Ela pegou suas coisas e desapareceu sem deixar nenhuma explicação. Michael se sente culpado pensando que deve ter feito ou dito algo que a afastou para sempre. Seu coração se despedaça, e ele se deita na cama, sentindo falta dela, sem saber como retomar sua vida sem ela. Os anos passam, é 1966. Já se passaram 8 anos, desde que conheceu Hannah, mas ele nunca mais a viu. Michael está na faculdade de Direito, sonhando em se tornar advogado. Durante uma aula, o professor anuncia que eles irão a um julgamento real para aprender sobre a culpa alemã após a Segunda Guerra Mundial. A sala está cheia de jornalistas, e Michael se senta entre o público. Quando a acusada entra, o juiz pergunta seu nome, e ela responde Hannah. Ao ouvir sua voz, Michael fica paralisado, sem coragem de olhar para cima, pois não sabe se está preparado para o que vai encontrar. Finalmente ele levanta os olhos e lá está ela, a mulher que ele amou e que partiu seu coração. Hannah agora tem 43 anos, o juiz pede que ela conte sua história. Ela explica que, quando era jovem, trabalhou em uma fábrica, e soube que o governo estava oferecendo empregos. Decidiu se candidatar e conseguiu um trabalho como guarda. Mas havia um problema. Esse trabalho era como guarda em Auschwitz, um campo de concentração onde durante a Segunda Guerra Mundial, torturavam judeus até a morte.
Michael ouve o depoimento e fica em choque, pois desde pequeno, ele e sua geração aprenderam que as pessoas que faziam parte do regime eram extremamente más e perversas. Foi ensinado a eles que qualquer um envolvido nesses atos era absolutamente cruel e horrível. Agora Michael se depara com uma dura realidade. Uma mulher que cuidou dele quando estava doente, e que ele aprendeu a amar participou desses atos cruéis. Isso provoca uma ruptura em sua visão sobre o que é certo e errado, e ele começa a enfrentar a complexidade da natureza humana e da maldade. O juiz responsabiliza as acusadas por decidirem quem vivia e quem morria. Todas negam ter participado desse processo, mas quando Hannah testemunha, ela não mente, admite sua responsabilidade junto com os outros, mas insiste que estava apenas fazendo seu trabalho. Não era a intenção de Hannah tirar a vida dos prisioneiros, mas sim seguir as ordens que lhe foram dadas. O juiz a perguntando se ela tem consciência de que ao escolher as mulheres, estava condenando-os à morte. Hannah defende que era algo que precisava ser feito, pois se não o fizesse, não haveria espaço para novas prisioneiras, era necessário se livrar das antigas. O juiz fica chocado ao ouvir que alguém pode pensar assim. Em resposta, Hannah diz: "E você o que teria feito? Meu grande erro foi ter aceitado." Depois uma testemunha sobrevivente dos campos de concentração fala sobre como as guardas decidiam quem vivia e quem morria, afirmando que todas as acusadas fizeram isso. No entanto, ela menciona que Hannah era diferente das outras guardas. Ela conta que Hannah tinha suas favoritas meninas jovens, a quem dava comida e um lugar para dormir à noite, pedindo que a acompanhassem. Todos pensavam o pior dela, mas depois descobriram que ela fazia com que essas meninas lessem histórias em voz alta. Hannah escolhia as mais fracas e doentes, parecia que iria protegê-las, mas com o tempo, as rejeitava e esquecia. A pele de Michael ceriza. Hannah fazia exatamente isso com ele, tratando-a como uma de suas prisioneiras. O juiz questiona as acusadas sobre um relatório que todas assinaram, onde afirmam que o incêndio resultou na morte de 300 prisioneiras. O fogo destruiu o prédio, e as guardas decidiram não abrir as portas, preferindo que as prisioneiras morressem a arriscar uma fuga. Nenhuma das acusadas quer assumir a responsabilidade por ter escrito o documento, pois isso significaria admitir sua participação nos eventos. Assim, as outras 5 se unem e dizem que foi Hannah quem escreveu o relatório à mão e as forçou a assinar. Dessa forma, elas se livram da culpa e se vingam de Hannah por ter decidido contar a verdade. Hannah fica alarmada com essa acusação e insiste que não foi ela quem redigiu o documento. No entanto, o juiz pede que ela escreva algo em um papel para verificar se sua caligrafia é diferente da do relatório. Hannah fica realmente nervosa ao ter o papel e a caneta diante dela, sentindo um nó na garganta. Michael observa Hannah e percebe seu nervosismo. De repente ele entende algo. Todas as vezes que Hannah pediu para ele ler, ela estava evitando fazer isso sozinha. Ele se lembra daquela vez no restaurante quando ela pediu o mesmo prato que ele. Hannah não sabe ler nem escrever, e por isso não poderia ter escrito o relatório. Ela é analfabeta. No tribunal, Hannah hesita, pois não quer admitir seu analfabetismo, que a envergonha muito. Então ela toma uma decisão e diz ao juiz que não precisa escrever. Ela confessa: "Eu escrevi o relatório", e Michael fica chocado. Ela preferiu assumir a culpa a admitir que não sabe ler. Hannah se sente mal, mas não encontrou outra saída. Michael vai até seu professor e conta que tem informações sobre uma das acusadas que podem mudar o rumo do caso. O professor diz que ele tem a responsabilidade moral de contar isso ao tribunal, ou se não deve convencer a acusada a revelar a verdade. Michael visita a prisão esperando que Hannah conte seu segredo para se salvar. Quando chega, ele é informado de que tem uma visita, mas ao se aproximar muda de ideia e decide não vê-la. Ele sai da prisão e vai para seu apartamento. Hannah fica esperando até perceber que ninguém virá visitá-la, e é levada de volta para sua cela. Michael decide procurar uma de suas colegas e ter relações íntimas com ela pela primeira vez, optando por deixar Hannah em seu passado.
No entanto, as marcas que ela deixou em sua vida ainda estão presentes. Assim que termina sua intimidade, Michael decide se afastar da amiga dizendo que precisa dormir sozinho. Isso mostra como a experiência com Hannah o afetou profundamente. No último dia do julgamento, o juiz lê as sentenças. As outras 5 mulheres são consideradas culpadas por cumplicidade na morte de 300 pessoas, e Wisbam penas de 4 anos de prisão. Enquanto isso, Hannah Schmitz é condenada por assassinato e recebe uma sentença de prisão perpétua, passando o resto de sua vida atrás das grades. Os olhos de Michael se enchem de lágrimas, e ele não consegue conter o choro por ela. Hannah o vê na plateia e apenas o observa. Ao voltar para casa, o coração e a alegria de Michael foram afetados para sempre. 10 anos se passam. É 1976, e Michael se tornou advogado, pai e homem divorciado. Ele é um homem frio sem relações próximas. Ao encontrar seus antigos livros da escola, aqueles que costumava ler para Hannah, ele se lembra daqueles tempos, sorri e fica pensando nela. Um dia a guarda da prisão informa a Hannah que um pacote chegou para ela. Surpresa, pois não tem amigos ou família, ela recebe o pacote e encontra uma gravadora cheia de faitas. Ao ouvir, descobre que é a voz de Michael lendo a Odisseia. Assim como ele fez anos atrás, ele gravou o livro inteiro para que ela pudesse escutá-lo na prisão. Hannah fica emocionada ao ouvir Michael e se perde em suas palavras, prestando atenção em cada detalhe como fazia antes. Depois ele começa a enviar gravações de todos os livros que leram juntos e Hannah ouve repetidamente, o que traz uma alegria incrível para sua vida. Sempre que recebe um pacote, assina com uma linha, pois não sabe escrever seu próprio nome. Um dia ela tem uma ideia, vai à biblioteca da prisão e pede um livro mesmo que Michael estava lendo. Com medo, abre o livro, liga a gravação e ouve o título, A Dama do Cachorrinho. Ela pausa, conta as palavras da frase e identifica como se escreve cada uma delas, começando a aprender a ler e escrever. Com o passar dos anos, Michael recebe uma carta de Hannah. Nela há apenas uma frase simples: obrigada pelo último livro, eu gostei muito. Essas palavras, embora simples, mostram a Michael tudo o que Hannah conquistou graças às suas gravações. Quando Hannah recebe um novo pacote de Michael, ela se entristece ao perceber que não há uma carta dele. Apesar de ele nunca deixar de enviar gravações, nunca compartilha detalhes sobre sua vida ou expressa carinho. Desta vez, Hannah confirma o recebimento com seu próprio nome e continua a enviar cartas, mas ele nunca responde. Ela pergunta se ele está recebendo suas mensagens e expressa o desejo de saber mais sobre ele, mas Michael não consegue escrever de volta. Ele recebe uma ligação da responsável pela prisão, que informa que a data da possível liberação de Hannah está se aproximando, mas ela não tem família ou amigos para cuidar dela. Michael, sendo seu único contato, precisa se responsabilizar, caso contrário Hannah não terá futuro. Uma semana antes de sua liberação, Michael visita a prisão. Hannah, agora com 60 anos, parece muito envelhecida. Eles se encaram pela primeira vez em tantos anos. Hannah tenta segurar a mão dele, mas Michael se afasta, olhando para baixo, visivelmente desconfortável. Hannah percebe que está ali apenas por pena, pois esperava que ele demonstrasse mais carinho. Mas ele se mostra frio e distante. Ele avisa que voltará para buscá-la em uma semana, e se despedem sem qualquer sinal do afeto que tiveram no passado. Michael está arrumando seu novo apartamento e pendura uma foto que lembra os lugares que visitaram durante aquela viagem de bicicleta. Enquanto isso, na sua cela, Hannah organiza alguns livros em uma mesa e sobe em cima deles. No dia de sua libertação, Michael chega à prisão com flores e pergunta por ela, mas recebe a notícia de que Hannah tomou uma decisão trágica na noite anterior. Decidiu acabar com sua vida usando os livros como apoio. Ele recebe de volta uma lata que Hannah deixou sob sua responsabilidade junto com suas economias, com o desejo de que ele as entregasse a Elana, a sobrevivente, que testemunhou em seu julgamento, como uma forma de se desculpar e tentar consertar as coisas com o que lhe restava.
Michael cumpre seu último desejo, e com o tempo encontra coragem para contar à sua filha a história de seu primeiro amor, e assim chega ao fim essa história. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever, deixar um like e comentar. Sua opinião é muito importante pra gente.